Animado com que Deus vai trabalhar na sua vida. Este ano, nossa temática é uma igreja saudável. Quem gostaria aqui de ser uma pessoa extremamente saudável? Eu sei que alguns vieram para cá como um pássaro nesta manhã, com dor. Eu sei que alguns já estão como as águias, trocando as penas. Mas eu tenho certeza que o desejo do nosso coração é sermos pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis são conhecidas também pelos hábitos saudáveis. A saúde é algo que você cuida. A partir de hábitos que você vai adquirindo durante a vida, você pode ser mais ou menos saudável. Então, alguns irmãos têm aí se aventurado a comer algumas coisas que são muito apetitosas, gostosas, mas elas fazem muito mal à sua saúde física. Então, é um mau hábito, mas tem bons hábitos. Tem irmãos que gostam de comer alface, couve, não é isso? Uma salada todo dia, coisas não gordurosas, e vão adquirindo saúde. O Sr. Zé de Almeida, a ração dele diária é só bolacha e café com leite. Cadê o Sr. Zé? Está ali, né, Sr. Zé? Então, você quer chegar aos 90 assim, firme, vai ter que mudar. Bom, este ano nós vamos falar muito sobre ser uma igreja saudável. Eu tenho certeza que eu desejo no seu coração também que essa igreja seja saudável. Uma igreja saudável é natural que ela cresça, que ela se multiplique, que a influência dela se torne cada vez maior, mais significativa. E ela cumpre o propósito para o qual Deus chamou na sua geração. Então nós vamos falar nos próximos domingos, até o final do ano, muito sobre vários temas, sobre ser uma igreja saudável. Esses temas vão funcionar como um start na sua vida. Para ligar você mesmo, conectar a uma mudança. O que muda a nossa vida são as decisões que nós tomamos. Não adianta você encher sua cabeça de conhecimento, saber sobre tudo, e você não decidir. Tem gente que sabe tudo sobre triglicérides, sobre colesterol, sobre glicemia, mas come açúcar dia e noite, coisas gordurosas, não pratica atividade física, vai ficar obeso, vai ter diabetes e pressão alta. Por quê? Sabe, mas não tomou nenhuma decisão a respeito, uma decisão transformadora. A palavra de Deus tem que ser uma palavra rema na sua vida, a palavra que te leva para uma ação. Amém? Então, toda palavra que se for de admoestação, de exortação, de encorajamento, é para te levar mais para perto de Jesus e para você ser uma pessoa mais saudável, a sua família ser mais saudável, esta igreja ser mais saudável, com isso, esta cidade será mais saudável. Porque aquela lama podre que desceu de Brumadinho acabou de matar não somente aquelas pessoas, mas o rio que eu pesquei por muitos anos. Não pegava muito, mas pegava uns peixes. Diz que tem zero de oxigênio naquela água. Coisas mortas matam. Produz morte onde passa. Coisas saudáveis vai vivificar, vai produzir vida. Hoje nós vamos falar sobre dois temas. Pela manhã, uma igreja saudável na evangelização. À noite, nós vamos falar sobre uma igreja saudável, é uma igreja que sabe acolher. Uma igreja saudável no acolhimento. Então, você já sabe o que nós vamos ministrar. Tá bom? Eu convido você a abrir nesta manhã Romanos, capítulo 10. Eu quero dizer para você que eu podia pregar sobre evangelização desde o capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse.
Você sabia disso? Sobre missões, sobre evangelização, sobre proclamação. Porque só não há proclamação quando o homem está dentro do Éden. Quando ele é perfeito, quando ele é santo, quando ele agrada a Deus, quando ele está no centro da vontade de Deus. E não há mais evangelização quando você entra em novos céus e nova terra. Entre o Éden e os novos céus, essa é a tarefa da igreja. Desde Adão, caído, a proclamação, porque houve uma promessa de redenção lá. E Deus começou a se revelar progressivamente sobre nossas vidas. Versículo 17. Nós poderíamos ler todo este capítulo, mas eu vou ler só o verso 17. Desafio você a ler na sua casa, estudar Romanos 10. É um texto que fala sobre salvação, que fala sobre a proclamação, que fala sobre certeza de salvação, que fala sobre confissão de fé. Então, extremamente doutrinário. Mas o versículo 17 é suficiente para nosso desafio nesta manhã. Vamos ler juntos? E assim, a fé vem e a pregação pela palavra de Cristo. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Que fé é esta? Fé salvadora. Fé de confiar a sua vida a Cristo para a sua redenção, para que Ele seja Senhor e Salvador de sua vida. Feche seus olhos, vamos orar por esta palavra? Peça para Deus te desafiar nesta manhã, no nome de Jesus. Peça para Ele falar ao seu coração, que não seja o pastor Vilmar, que seja o Espírito de Deus soprando na sua vida, incendiando seu coração nesta manhã. Que nenhuma palavra do homem possa prevalecer, mas que a palavra de Deus prevaleça na sua vida, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos nesta manhã, que o Senhor possa nos ajudar nesta palavra, nos ajudar, ó Deus, a entendê-la, nos ajudar, ó Deus, a despertarmos, ó Deus, para o chamado do Senhor, para a vocação do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus. Dá-nos um espírito de obediência, dá-nos, ó Deus, ó Pai, um coração desejoso a andar na Tua vontade, mas dá-nos, ó Deus, também, ó Pai, não apenas um coração que deseja, mas um coração que obedece para a glória do Senhor. Fala conosco, ó Pai, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma igreja saudável, ela é conhecida pela resposta saudável que ela dá em diversos aspectos. Como ela responde a diversas ordenanças, prescrições, aquilo que a palavra de Deus determina, aquilo que a palavra de Deus ela estabelece como regra, como parâmetro, como baliza para a nossa vida. Um crente saudável, uma igreja saudável, ela é conhecida pela resposta que se dá, não pelo conhecimento que se tem. Conhecimento é muito importante, mas se você acumular conhecimento e você não decidir sobre isso, você acumulou, foi condenação para você. Encheu a cabeça de informação, mas o coração está vazio. E as mãos não têm nenhuma obra para apresentar. Hoje, então, nós vamos falar da resposta saudável quanto à evangelização. Levando em conta, primeiro, a ordem divina. Mateus 28, 19 diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, e vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão fazer discípulos. O importante desse texto não é o ide, é o discipulado, é a obediência. E o ide aqui está numa outra conjunção. Enquanto indo, enquanto você se relaciona, enquanto você se movimenta, há uma ordem. Há uma ordem. Então, primeiro, levamos em conta a ordem divina. Segundo, a urgência da missão.
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, o Senhor Jesus diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois eles já estão branquinhos para a colheita. Talvez você esteja atrasado, você está chegando atrasado, porque a colheita já começou. E se você não colhe no tempo certo, você perde a colheita. É por isso que quando eu morava na roça e nós plantávamos arroz, tinha o tempo da colheita. E uma família que tinha uma propriedade ajudava o vizinho para não perder a sua colheita. Chegava o tempo que os frutos estavam maduros, tinham que colher. Era o tempo de cortar o arroz, de colocar num formato que ele pudesse secar, e quando ele secava, a colheita, e havia uma máquina que facilitava ali a retirada dos grãos, da palha, que chamava colheitadeira, e tinha que jogar todo na colheitadeira naquele dia. Então era um mutirão, e toda a produção de um ano era colhida num só dia. Havia um mutirão. Era urgente. Então precisamos levar em conta a ordem. Segundo, a urgência da missão. Terceiro, a situação dos perdidos. Livro de Judas, carta de Judas, versos 22 e 23, só tem verso, porque não tem capítulo. Diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Essa é a situação do homem sem Jesus. Ele está caminhando para o fogo eterno. Esta é a situação dos perdidos, do homem que não se encontrou com Jesus. Ele caminha a passos largos para o inferno. Precisamos levar em consideração isso. Precisamos amar as almas perdidas. O pastor Anderson citou muito bem aqui, texto de Lucas 19, quando o rico e Lázaro morrem, eles passam por julgamento. Lázaro está consolado, está no céu. Mas diz que o rico quer evangelizar os parentes que estão indo para o inferno agora também. Não dá mais tempo. O tempo de levar em conta a situação dos perdidos é o hoje. E é esta geração. Precisam levar em conta a volta iminente de Jesus. Amados, nós estamos fazendo e tocando a vida como se Jesus não fosse voltar. É por isso que nós vamos deixando algumas tarefas para depois, quando nós não temos mais vigor e o tempo foi embora. Quantos irmãos e irmãs estão aqui que servem o Senhor há tantos anos, não têm vigor físico mais para fazer o que gostariam de fazer e não conseguem mais. E preciso dizer para a nova geração: por favor, façam por nós, porque nós perdemos o nosso tempo. Tinha um tempo, mas passou. Apocalipse 3,11 diz assim, é a palavra de Jesus direto, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Mateus 24 e Mateus 25 fala sobre a volta do Senhor Jesus, últimos tempos. Ele vai dizer assim: olha, 2 vão estar no campo, e assim como foi nos dias de Noé, 2 vão estar lá trabalhando, um será tomado, o outro vai ser deixado. 2 vão estar no moinho, um será tomado, o outro vai ser deixado. O que se fazia nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. A vida era tocada naturalmente. Eles não a perceberam quando veio o dilúvio. Alguém tocou a trombeta naqueles dias. Noé tocou a trombeta. Somos o povo que Deus está nos chamando para isso, para essa geração.
O que nós precisamos saber sobre evangelização? Primeiro, precisamos saber como Deus vê o mundo hoje. Qual é a ótica de Deus para o mundo em que nós vivemos? Amados, muitas vezes nós estamos vendo o mundo com os olhos da carne. A igreja precisa ter a mente de Cristo, mas precisa também ter os seus olhos. Como é que nós estamos vendo o mundo? Porque como Deus está vendo? Primeiro, Deus vê pessoas, vê gente trabalhando, se esforçando, se matando para ganhar dinheiro, insatisfeitos e vazios de coração. É assim que Deus está vendo. Há um descontentamento, há uma busca desenfreada. O texto que nós lemos de Isaías 55, olha o que diz o profeta, versículo 1 e 2. Todos vós os que tendes sede, vindes às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. As pessoas estão correndo, e não vão levar nada. Vão perder o melhor da festa. Vão perder o melhor. Como é que Deus está vendo? Está vendo uma sociedade desenfreada, como foi nos dias de Noé. Deus também vê gente seguindo seus próprios caminhos, confusos de mente, dominados pelo príncipe das trevas, e por isso estão perdidos, estão andando num caminho que não é o caminho do Senhor. Deus vê. Deus vê. Isaías 55, versículo 7 em diante, o texto que nós lemos, ele diz assim: deixe o perverso o seu caminho iníquo, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que vai se compadecer dele, porque o Senhor nosso Deus é rico em perdoar. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Mas a Bíblia diz que nós precisamos andar nos caminhos de Deus, nós precisamos ter os pensamentos de Deus, porque senão nós estamos na contramão do nosso chamado, da vocação que Deus nos deu. No Efésios capítulo 2, diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Verso 2, nos quais andastes, ou andamos outrora. Este era um caminho, fazendo o quê? Diz lá, segundo o curso, ou fazendo, o mesmo caminho do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deus vê pessoas que estão andando em caminhos confusos, em caminhos que não agradam a Deus, caminhos da desobediência, cegos, mortos nos delitos e pecados. Nós andamos outrora, hoje não podemos andar nesse caminho, nós que recebemos a luz do Evangelho. Lucas 19, 10, texto de Zaqueu, diz lá, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar gente que está confusa. Veio buscar gente que estava em caminhos errados, os quais eu e você foi encontrado um dia. E se você ainda não saiu do caminho errado, é porque você não foi alcançado, você está perdido ainda e precisa se encontrar. Deus vê, precisamos ver o mundo como Deus vê. Deus vê gente se esforçando, correndo, insatisfeito, com o coração vazio. Deus também vê gente se enganando, confusa nos seus caminhos, dominados e perdidos. Deus vê pessoas sendo levadas para a morte, cambaleando para serem mortos. Diz o texto de Provérbios 24, 11, diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam
indo para serem mortos. Gente que está cambaleando para a morte. Gente que está escrito na testa, vai para o inferno se continuar fazendo o que está fazendo. Uma pimenta para você aí. O Titanic foi um barco fantástico. Primeiro grande transatlântico construído. Mas havia uma tolice no Titanic. O casco estava furado. Os botes salva-vidas estavam amarradinhos. Então tinha bote para salvar o povo. Mas a festa não parava. Não se atentaram para o risco. Não se atentaram e não se prepararam para sair do barco. Tinham os meios. A festa não parou. Não atentaram. Como Noé, que pregou o sermão mais longo da história, 100 anos. E ninguém ouviu a mensagem que ele pregou. Literalmente ele pregou. Segundo lugar, precisamos saber qual é a vontade de Deus para o mundo. Não como ele vê, mas também qual é a vontade de Deus para o mundo. Deus tem sede de salvar. Deus tem sede de salvação. É por isso que na eternidade Ele preparou um plano de salvação, um plano de redenção. E para cumprir esse plano, Ele não pegou qualquer soldado para cumprir essa missão. A palavra de Deus diz que Ele pegou a sua delícia, o seu único filho, fez dele o primeiro missionário da história e o maior missionário da história. Porque ele era a mensagem, ele era o conteúdo, ele era o mensageiro, ele era o sacerdote, ele era a oferta. Em 1 Timóteo 2,3 diz o seguinte: Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo do Senhor que todas as pessoas sejam salvos. Mas entre desejo e condição são coisas completamente diferentes. É por isso que Ele criou um plano de salvação. Deus tem prazer na proclamação da palavra, da sua palavra, na evangelização, no anúncio das boas novas. Se tem um negócio que enche o coração de Deus de alegria, é a obra da proclamação. Se você pretende agradar o seu Deus, evangelize o máximo possível. Você sempre estará fazendo o que Deus agrada, se você estiver pregando o evangelho. Segundo, Deus tem sido extremamente misericordioso. É vontade dEle. E 2 Pedro 3,9 diz assim, Ele é longânimo. A ideia aqui é que Deus tem uma paciência que vai além da paciência humana, do limite humano. Deus não estoura facilmente, não tem estupim curto, Ele é longânimo. A palavra longanimidade é muito fácil de você compreender. Se você conhece aquelas seringas que se utiliza para tirar sangue, sabe? Que tem que colocar aqui, amarrar. Aquele elástico, é que aquilo não tem apenas meio metro, que se você estica vai a 1,5. É a longanimidade de Deus, é uma paciência que não estoura, porque senão Ele já tinha nos consumido. Ele não apenas é longânimo, mas a Bíblia diz que Ele é misericordioso. Ele tem prazer na longanimidade. Ele é extremamente misericordioso. É por isso que Ele está nos dando tempo ainda. Está nos dando tempo, dando ainda oportunidades. Deus não levou em conta a cidade de Nínive, que Jonas estourou, perdeu a paciência,
perdeu a longanimidade, perdeu a compaixão. Deus não. E Deus diz para Jonas: Jonas, você não tem misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre uma mão e outra? O sermão mais duro da história foi ouvido. É por isso que pregador não tem que ter a preocupação de ficar pregando mensagem doce para o auditório, tem que pregar a palavra de Deus. Jonas pregou uma mensagem inflamatória, uma mensagem de juízo, condenatória, dizendo: olha, em 40 dias Deus vai destruir vocês, 40 dias para viver, 40 dias, continue fazendo o que vocês estão fazendo, 40 dias. Eu tenho certeza que você já viveu mais que 40 dias, tem alguns que mais de 40 anos. E a Bíblia diz que não foi um que se converteu, a cidade inteira. E o rei foi além, disse que ele mandou colocar, falou, até os animais estão convertendo, que colocou pano de saco até nos animais, todo mundo quebrantado aqui, a nação inteira, a cidade inteira. E a Bíblia diz que Deus não consumiu a cidade. Precisamos saber qual é a vontade de Deus. Deus tem sede de salvar. Deus é misericordioso, extremamente. E Deus enviou Jesus para uma operação de resgate. Ninguém vai ficar na lama se invocar o nome do Senhor. Se o corpo de bombeiro, com toda a sua eficácia, não conseguiu salvar todos aqueles naquela lama, o seu Jesus é capaz de salvar. O seu sangue precioso é poderoso para isto. E ele lança no projeto de resgate as cordas da salvação na pregação do Evangelho. Lucas 19:10, porque Deus enviou o seu Filho para buscar e salvar o perdido. A ideia de buscar, porque ele saiu da zona de conforto para ir até a zona de confronto. Entendeu aí? Ele saiu da zona de conforto. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Ele se esvaziou. Qual que é a nossa dificuldade? Se esvaziar de nós mesmos. Nosso ego é muito grande. Nós somos vaidosos, orgulhosos, queremos muito espaço. Para ir até o outro, a gente tem que se esvaziar. A Bíblia diz que ele deixou. Então ele veio buscar. Ele veio para uma operação de resgate. Uma operação de resgate, é uma operação de risco. E lhe custou a vida. Lhe custou a própria vida. Talvez você esteja lembrando da tragédia de Brumadinho agora. O corpo de bombeiro com o helicóptero tendo que se equilibrar a 1 metro, meio metro da lama. Qualquer movimento em face, mais 5 pessoas morrem. Tudo para salvar uma outra vida que está na lama. Operação de salvação leva risco. E com Jesus lhe custou a própria vida. Terceiro, precisamos saber o que Deus espera de sua igreja nesses últimos dias. O que Ele espera de nós. Ele é o Deus que vê, é o Deus que quer realizar, mas o que Ele espera de nós como igreja? Primeiro, Deus espera que a igreja evangelize. Que ela se esforce o máximo possível para ganhar vidas. Porque na operação de resgate, o qual o seu filho morreu, ele deixou o legado e disse, agora vocês que continuam resgatando. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Meu filho morreu no resgate. Não façam a morte dele ser em vão. Dura isso, hein? Você agora entra na lama também. Entra na lama. É hora de tomar forma para os ladrilhos.
Provérbios 24:11, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam para serem mortos. Se esforce para ganhar vidas para o Senhor. Mas, pastor, nós somos de teologia reformada, nós cremos na eleição. A eleição não exclui a evangelização. Se você é um eleito de Deus, você tem uma paixão profunda pela proclamação, porque ela glorifica a Deus. Isso é teologia reformada. Paixão pelos perdidos. Paixão pelos perdidos. A outra é a teologia deformada. De gente que ele é salvo, sentado e sossegado, e não importa o que está acontecendo à sua volta. Como ouvirão se não há quem pregue? E como irão se ninguém enviar? Amados, um clamor por uma oferta missionária, quem deveria clamar somos nós, para podermos levar, não eram os pastores, a gente traz, pelo amor de Deus, porque nós temos que suprir. É o contrário. Deveria ser o contrário. O desejo de participar daquilo que está se fazendo. Uma igreja saudável, ela se importa com isso, ela tem alegria, tem prazer nisso. Deus espera que a igreja evangelize. É a expectativa dele. Deus espera que a igreja seja a presença invisível, mas perceptível. É por isso que ele chama a igreja de sal da terra. Crente sal. Não é para aumentar a pressão dos outros, não. É porque quando uma comida tem sal, na medida certa, ela torna-se boa, apetitosa. Quando falta sal, é ruim. Quando excede o sal, você não consegue comer. Mas depois que o sal se dilui na comida, você não vê mais ele. É a presença invisível, mas é perceptível. É perceptível. Isso tem a ver com o caráter, com ser cheio do Espírito Santo, com a vida da igreja, o seu testemunho. Que vive o que prega, prega o que vive. A sociedade sente a presença de Deus na vida dos crentes. O próprio modo de viver denuncia o pecado. Porque nós não vivemos como os ímpios dessa geração tola. Por vivermos de maneira santa e reta e boa, essa vida, ela glorifica a Deus e ela incomoda as pessoas à volta. É percebida. É percebido. Promove nas pessoas sede de Cristo, sede de salvação. Porque uma das coisas que o sal faz é isso. Além de temperar, ele produz sede. O que Deus espera da igreja nos últimos dias? Deus espera que a igreja seja também a presença visível e manifesta. Não apenas invisível, mas a presença visível e manifesta. É por isso que a igreja é a luz do mundo. Não se esconde, mas se manifesta. A luz, ela precisa ser exposta. Aí ela traz. Então, além do testemunho, entra aqui as obras da igreja, o serviço da igreja, a presença da igreja, a manifestação visível da glória de Cristo. Nós testemunhamos muito mais com as nossas ações do que com o nosso silêncio. Tem gente que está dizendo, não, pregue a palavra, se necessário, use palavras. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. É impossível pregar sem abrir a boca e falar em bom som. Porque diz que a fé vem pelo ouvir, não vem pelo sentir. Senão tem que rasgar a página das Escrituras e jogar fora. O que está fazendo o texto aqui de Romanos 10? Também Deus espera que a igreja apresente frutos e não desculpas. Você sabe quando você dá uma missão para alguém
E ele vem se justificar por que não fez. É porque o sol estava quente, é porque choveu, é porque fez frio, é porque ninguém me ajudou, é porque faltou recurso, é porque faltou tempo. Não é isso? São as desculpas? É porque eu fiquei receoso, sabendo que o Senhor é severo. Quem disse que Deus é severo? Mas o sujeito lá achou que Deus era severo. Entendeu, reverendo? E falou assim, aí o que eu fiz com o meu talento, Ed? Eu enterrei ele. E quando o Senhor chegou para a prestação de contas, disse, é por isso que eu não fiz. Eu quero dizer para você, na parábola dos talentos, a desculpa ajudou? Hein? A desculpa de ter enterrado o talento ajudou? Condenou. Deus espera que a igreja apresente frutos e não desculpas. Provérbios 24:12 diz assim, olha, se disseres, pode colocar aí, por favor, na tela? Provérbios 24:12. Se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Está no texto aí, vamos ler juntos? Vamos lá. Se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo? Deus sabe. Deus sabe. Deus espera então frutos. Seja você uma árvore frutífera. Quarto lugar, o que precisamos saber? Precisamos saber o porquê evangelizar. Por quê? Primeiro, porque a evangelização promove a glória de Deus. Promove a glória de Deus. E Jesus, em tudo, ele procurou a glória de Deus. E no final de João 17:4, ele disse, eu te glorifiquei na terra. E diz o texto, consumando a obra que me confiaste. A obra confiada ao Filho está em Isaías 61. E diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu. Para o quê? Pregar-lhe, aí está o texto. Pregar boas novas. Boas do evangelho aos quebrantados. Diz mais o texto, enviou-me, é missão, para curar, a proclamar. A missão de Cristo glorificou o Pai. A igreja glorifica quando ela obedece proclamando. Por que evangelizar? Porque o que agrada e glorifica a Deus é isso que o crente deve fazer. Qual é o fim principal do homem? Quem já estudou catecismo sabe. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. É para isso que você existe. Se você não sabia, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Nada mais glorifica a Deus do que obedecer a ordem dele. O Salmo 92, versículo 96, 2 e 3 diz assim, cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Vamos fazer uma tarde de evangelismo? Todo mundo vai. Mas o ano tem 365 dias. Que dia que é dia para evangelizar? Todo dia, o dia todo. Não pode apagar a luz, irmão. Acendeu de manhã, apaga de novo. Não. O dia inteiro. Quando é que você precisa ser sal? O tempo todo. O texto continua. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. A gente canta
Mas isso precisa descer. Não pode ser só emoção. Ela precisa tornar vida. Proclamação. Uma igreja saudável, ela tem essa paixão para proclamar. Ela quer promover a glória de Cristo pela proclamação. Precisamos saber o porquê evangelizar. Porque primeiro promove a glória de Deus. Segundo, porque a evangelização revela o amor aos perdidos. Como é que você prova que você ama aqueles que estão perdidos no mundo? Dando o recado que Deus mandou dar para eles. Se a sirene não funcionou em Brumadinho, ela precisa funcionar em São Vicente, no nome de Jesus. Amém? Precisa funcionar na sua família, cara. Seus parentes estão indo para o inferno. Você está tocando a sirene? É você que tem o botão. Deus te deu ali o botão. Ah, mas tem outros parentes da minha família que são crentes. Eles que preguem. Deus vai cobrar o seu apertão de botão. É você que vai tocar a trombeta. Desculpa, não vai funcionar no dia, não. Em Mateus 9,36 diz o seguinte: Jesus se compadeceu das multidões, porque eles estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Precisava de compaixão. A evangelização, ela revela o amor de Deus aos perdidos. Como Deus vê e o que Deus quer fazer por eles. Em 2 Timóteo 2,10 diz o seguinte: por esta razão tudo suporta por causa dos eleitos, para quem também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Paulo se sacrificava, sofreu oposição, chicotadas, pedradas, naufrágios, e tudo por causa dos eleitos, das pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. Possivelmente o apóstolo Paulo morreu, tendo no coração o profundo desejo de evangelizar toda a Europa. Não deu para chegar lá. Diz que ele foi até a beiradinha da Espanha. Mas ele queria evangelizar o mundo todinho na sua época. Amor aos perdidos. Ele disse que ele suportava qualquer coisa por causa dos crentes que viriam a aceitar Cristo através do seu ministério. Precisamos saber o porquê da evangelização, porque a evangelização também é fruto de obediência, ou da obediência. Tanto o texto de Mateus 28, 18 a 20, que fala da grande comissão, como Marcos 16, de 15 em diante, onde nós encontramos a grande comissão, a grande tarefa, é Jesus dizendo assim: olha, eu vim até aqui, agora quem corre os próximos metros é a igreja. Agora quem são os meus pés, os meus olhos, as minhas mãos, o meu coração, a minha mente, é a igreja que vai, ela é minha boca agora. Tanto o texto de Mateus quanto de Marcos são ordens, estão no imperativo, é mandamento para a igreja. É mandamento. Não é para ser conhecido, admirado, decorado. É para ser obedecido. Ir, fazer discípulos e recebê-los. Para fazer discípulo tem que haver proclamação. 1 Coríntios 9,16, Paulo chegou a dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar. Sobre mim pesa esta obrigação. Você pode ver a evangelização também como obrigação. Eu sou obrigado a pregar o Evangelho. Eu não tenho outra opção. Porque se eu sou eleito, esse é o caminho. Em João 4,35, Jesus nos ensina que a evangelização é uma santa semeadura, que tem um caráter de urgência. Precisamos anunciar boas novas, porque não podemos perder a colheita. Não podemos perder a colheita. Os campos estão brancos. No versículo 36 de João 4, Jesus nos ensina que o resultado desta obediência é que a colheita traz alegria àquele que saiu para a ceifa. Alegra também quem trabalha nela.
Se você trabalhar numa colheita, há celebração. Aí eu volto para a roça onde eu morei. Quando terminava a colheita do arroz, aí a mulherada, porque juntava todas as famílias da região, era o banquete. Gente, era uma festa da vizinhança que era um negócio sem igual. Aí vinha as panelas, né? Era a hora do faz-me rir. Celebração, alegria, música, festa. Terminamos a colheita. Terminamos a colheita. Não era fácil. Um período difícil de colheita, muito trabalho, a gente ficava exausto. Mas era prazeroso. Em 1 Pedro 1:12, diz que os anjos, eles não desejavam, eles desejam, eles anelam, eles suspiram pelo desejo de cumprir a nossa missão. E dizem até por aí que houve uma conversa no céu, os anjos estavam inquietos porque a igreja não estava proclamando como deveria. E os anjos desesperados, muitos vão se perder, a colheita está se perdendo nessa geração, precisamos fazer algo, e houve uma reunião. E falou, nós temos que levar para o chefe a nossa solicitação. E diz que chegaram lá para conversar com o pai. Olha, eu sei que a missão foi dada para a igreja. Mas o senhor deve ter um plano B, né? Porque nós estamos aqui com o nosso exército preparado para fazer a colheita. Não tem um plano B. E se o plano A falhar? O plano A é o plano de Deus, é a igreja. Eles vão se perder. O plano é a igreja. Diz lá o texto de Pedro: vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. A tarefa mais preciosa, nenhum anjo teve essa missão que nós temos, gente. O privilégio de anunciar a salvação. Deus confiou a nós. Eu quero concluir. Deus nos deu privilégio de sermos seus atalaias, seus arautos, aquele que fala em nome do rei, cooperadores nesta tarefa, ministros, seus embaixadores. E no final de tudo, ainda nos promete que nós vamos receber uma coroa da justiça. Evangelização é anunciar boas novas, dar uma boa notícia. Uma notícia que ela é importante e é urgente. Como o semeador que lança a semente no solo, assim é a pregação do Evangelho. Alguém lança a semente, outro rega, outro colhe. Todos participaram. Dentro da minha casa, pregaram o Evangelho sempre. Eu nasci dentro de um lar onde a pregação do Evangelho era algo natural. Muitas famílias oraram por mim, muita gente cooperou para a minha redenção. Muitos irmãos oraram. Eu ouvi o Evangelho e fui confrontado com muita gente que eu nunca vi. Primeira vez que encontrei, a pessoa pregou o Evangelho para mim. Se eu não tivesse nascido num lar presbiteriano, cristão, um lar salvo em Cristo Jesus, eu teria também a mesma oportunidade de ouvir o Evangelho, porque me pregaram, ou pregaram para mim várias vezes. A evangelização é a propagação das boas novas. Assim como você fica com o dedinho coçando quando você recebe aquela piada, aquele vídeo, aquela conversa, aquela história que você quer compartilhar nas mídias sociais, você deveria fazer isso com mais alegria, com mais vigor, com mais dedicação, quando é para dar uma notícia que salva. Como aquelas que foram contadas pelos leprosos de Samaria. Quando o Ciro cercou a cidade, muitos dias
Diz que o povo estava, isso era uma profecia de Eliseu, o povo foi cercado, a cidade foi cercada, as fontes das águas foram cortadas, não tinha como mais entrar alimento na cidade, o povo começou a comer os animais da cidade, acabou a carne dos animais, começaram a comer as cabeças dos animais, e a história diz que agora é o seguinte, começaram a comer os filhos. Quando a necessidade aperta, as pessoas mudam seus valores. Complicado, hein? Diz que uma negociava com a outra, hoje a gente cozinha seu menino, amanhã a gente cozinha o meu. Que é isso, pastor? Está na Bíblia, se você ler. Lá em 2 Reis, capítulo 7. E diz que os leprosos que ficavam do lado de fora e recebiam seu marmitex diariamente, porque eles não podiam entrar na cidade, eles eram excluídos por causa da doença que era contagiosa, ficavam lá de fora. Como na cidade não tinha comida, ninguém mais mandava marmitex lá pelo buraquinho do muro. E eles falaram, se a gente ficar aqui acampado lá de fora, nós vamos morrer de fome. Se a gente for lá no acampamento do exército inimigo, e eles nos matarem, a gente já ia morrer aqui mesmo. Antecipou o sofrimento. Mas vai que dá certo, né? Vai que eles têm misericórdia da gente e a gente tem comida. E a Bíblia diz que Deus derramou um estrondo naquele acampamento dos sírios, e eles bateram, se retiraram, deixaram tudo do jeito que estava. Panela lá no fogo, deixou os animais amarrados, um desespero total. Quando os leprosos chegaram lá, tinha comida, o inimigo tinha ido embora, deixado as armas, deixado tudo, e eles encheram a pança, fizeram um banquete, os leprosos comeram, de repente alguém fala assim, aí está no capítulo 2, no 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse é dia de boa notícia, e nós estamos nos calando. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. E esses leprosos salvaram a cidade. Salvaram a cidade. Eu separei para concluir algumas frases de alguns expoentes cristãos. Gente que nos últimos séculos, cumprindo a ordem do Senhor, entenderam o chamado de Deus. Sobre evangelização. Detenailes diz o seguinte, evangelização é um mendigo, dizendo para outro mendigo, onde encontrou pão. É uma notícia que precisa ser dada. Wilson Carlesley, evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja. Não é o passatempo peculiar de alguns dos seus membros. Vamos criar o departamento de evangelização. Isso é aberração para Cristo. Isso tem que ser natural na vida da igreja. Leighton Ford diz o seguinte, devemos evangelizar não porque seja agradável, fácil, ou porque podemos ter sucesso, mas porque Cristo nos chamou, Ele é o nosso Senhor, não temos outra escolha senão obedecer-lhe. Um outro avivalista, Andrew Murray, missão cristã é a única razão de estarmos na terra. Você entendeu aí? Se a gente não pregar o evangelho, para nada nós servimos. George Peters, o mundo está mais preparado para receber o evangelho. Essa é dura, ó. O mundo está mais preparado para receber o evangelho do que os cristãos para propagá-lo. Sabe quando você usa uma desculpa dizendo assim, olha, mas ninguém vai me ouvir. E a gente escuta todo tipo de desculpa, diz assim, olha, pastor, panfleto não funciona mais. Bater de casa em casa não funciona mais. Culto na praça não funciona mais. Você sabe o que não funciona, irmão? Não fazer. Não fazer. Isso não funciona. Ele está dizendo que o mundo está mais preparado para receber o evangelho do que nós para pregar.
O mundo está pedindo, pelo amor de Deus, para a gente anunciar o Evangelho. John Wesley, que pregou 40.000 sermões, montado em cavalo, entrando nas minas. Pensa esse aqui dá um cor na gente. Ele diz assim, olha, tua tarefa única na terra é esta, salvar almas. Salvar almas. Este é filho de uma mãe que orou 25 anos pela conversão dele. E Deus usou ele poderosamente, tanto ele quanto o irmão que escreveu muitos hinos. Outro que morreu novo, David Brainerd. Nunca me preocupei nem onde viveria, nem como viveria, nem que provação teria que sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. É quando esse mundo já não nos importa mais, mas a vontade do Pai nos importa mais. Um outro pensador anônimo diz o seguinte: alguém orou, Deus, tem misericórdia dos perdidos. E diz que ele teve a segunda resposta: eu já tive misericórdia, agora é a vez de você ter. Você precisa ter agora. Prega o Evangelho. Um evangelista que eu conheci pessoalmente, Reinhard Bonk, fazendo as suas cruzadas no mundo, ele expressou: não pregar o Evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Ele diz uma outra vez: o Evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos. Não temos influência na outra geração, nem na que passou. Essa é a nossa geração. Você está entendendo? Esse é o nosso tempo. Se nós perdemos o tempo de Deus, perdemos tudo. Um outro, Leonardo Ravenhill, diz o seguinte: será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não prestaria socorro? E você conseguiria ficar à vontade, em Sião, vendo o mundo ao seu redor ser condenado? Hoje, o pastor mais influente da nossa geração, Rick Warren, pastor de Saddleback nos Estados Unidos, autor daquele livro, Uma Igreja com Propósito, Uma Igreja com Propósitos. Vale a pena você ler as literaturas dele. Ele diz o seguinte: a saúde de uma igreja é medida pela sua capacidade de enviar missionários, e não pela capacidade da lotação dos bancos que ela possui. Eu creio que ele está fazendo uma releitura do que viveu a igreja moraviana. Quando a região boêmia foi visitada pelo Evangelho e foi alcançada por um grande avivamento, os morávios começaram uma reunião de oração, como nós vamos começar hoje, à meia-noite, 24 horas de oração. E diz que essa reunião não acabou mais. Por 100 anos eles ficaram com a igreja aberta, orando. Por quê? Pela obra missionária. E a igreja, da história inteira, nunca enviou tantos missionários quanto eles. Porque chegou um tempo que havia para cada 10 pessoas da igreja, 6 nos campos, pregando o evangelho em campos distintos, levando o evangelho a todos os lugares, inclusive aos Estados Unidos da América, de onde veio o nosso missionário para cá. Para você ter uma ideia. Billy Graham faleceu com seus 99 anos, o maior evangelista do século passado. Ele diz o seguinte: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, não manda. Mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. O maior teólogo da igreja reformada, João Calvino, diz o seguinte: o evangelho não cai das nuvens como chuva, por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens por onde Deus os enviou. O que Deus espera de nós como cristãos nesta geração?
nesses dias difíceis que vivemos, se queremos ser uma igreja saudável. Quando nós preparamos a temática para esse ano e os desafios, foi debaixo de oração. Qual o primeiro tema a tratar com a igreja, Senhor? De ser uma igreja saudável. O mais importante deles. Porque se nós desobedecermos a única ordem que Jesus deu para a igreja, a única tarefa da igreja, teremos desobedecido todas as outras. Todas as outras. Se nosso coração não arder pela pregação do Evangelho, a nossa adoração é vã, nosso discipulado é vão, o nosso culto não será aceitado pelo Senhor. Nossas famílias não serão abençoadas, porque uma família abençoada é uma família que está no centro da vontade de Deus, que está obedecendo o que Deus chamou. Eu acho que nós merecemos um desafio nesta manhã, de orarmos por isso, para Deus avivar a paixão evangelística em cada crente dessa igreja. Cada crente dessa igreja. Que a gente possa acordar todos os dias com desejo de alcançar alguém para Cristo. E que a gente possa dormir orando pelo que a gente vai pregar no outro dia. Fala, Deus, me usa, Senhor. Me usa. Quem sabe eu vou ser essa ponte. Vou ser o abrigo de alguém. Me usa. Cantamos hoje, ó, se eu não for, quem vai? Deus não tem plano B, você é o plano A de Deus. Pastor Anderson, ora para nós, por favor. Depois da oração, Ministério de Louvor, vamos encerrar com a adoração. Pai, clamamos a Ti nessa manhã, que o Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, possa soprar nos corações, possa trazer um coração arrependido, contrito, diante do Senhor, do único, que pode dar vida e vida eterna. Constrange a Tua igreja, tira a falsa paz que o mundo tem dado, tira a falsa paz que o dinheiro tem dado, a falsa paz que a saúde dá, a falsa paz que uma família pode dar, a falsa paz que uma instituição como essa pode dar. Só o Senhor é a nossa paz. Só o Senhor é vida e vida em abundância. Tira em nome de Jesus essa falsa segurança que uma teologia sem o Espírito pode dar. Esse mero conhecimento sem o sopro do Teu Espírito. Tira no nome de Jesus. Traz tormenta no nosso coração, até que nos curvamos diante do Senhor, até que haja arrependimento de fato e de verdade, conversão, mudança de mente e de coração, não só de palavras. Que adianta cantar aqui na frente, Pai, e não viver o Teu Evangelho, a Tua palavra, e não obedecer o que o Senhor manda? Que adianta pregar aqui na frente? Que adianta vir em todos os cultos, escutar todas as mensagens, e entrar neste lugar e ficar do mesmo jeito? Entra ano e sai ano, não muda, não perdoa, não pede perdão. Tem misericórdia de nós, meu Deus, porque a nós pertence o corá de vergonha. Pois o Senhor tem nos plantado nessa cidade para ser luz, para ser diferente. Tem misericórdia de nós. Convence o nosso coração nessa manhã. Perturba a nossa alma, até que possamos estar nos caminhos do Senhor, até que possamos estar prostrados diante do Deus verdadeiro,
até que possamos estar num caminho de obediência à tua palavra, e não só andar com ela debaixo do braço e citando de cor. O caminho da graça passa pelo caminho da obediência, e sem obediência nunca houve graça, porque todos aqueles que são alcançados pela tua graça, é isso que está escrito na tua palavra, lhe obedecem, guardam a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Pai, que essa manhã haja um avivamento vindo do teu Espírito, uma tormenta santa, para que haja um redirecionamento dos caminhos do Senhor, que liberta, que limpa, que cura, que salva. E que assim a tua igreja, no poder do teu Espírito, possa sair a proclamar o Evangelho. Porque proclamar o Evangelho sem o poder do teu Espírito mata mais do que traz vida. Traz a tua igreja para ti. Só tu sabes se o vale de ossos secos pode reviver. Só tu sabes se pode se levantar um grande exército. Deixa-nos ouvir a tua voz, e enche a nossa alma. Aviva a tua igreja. Responde à oração de Abacuque. Responde à oração que o Senhor permitiu deixar registrado na tua palavra. Responde, Pai. Essa é a nossa súplica nessa manhã, pois nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se colocar de pé. Ouvemos assim: se eu não for, se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Mais uma vez, se eu não for, se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo é esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão
mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz. São só as vozes. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Receber a bênção, irmãos. Palavra pesada, mas nós precisamos acordar no nome de Jesus. É a última hora. Como diz o pastor, eu tenho sentido que Deus tem derramado um avivamento em toda a sua igreja, como um bom fermento, imperceptível, mas que tem levedado toda a massa. Como essa enxurrada que veio levando e matando, existe rios de água viva que por onde passa traz vida, na mesma força, na mesma força. E eu falei para o pastor esses dias: pastor, eu vou pular na enchente. Eu não sei os outros, mas eu vou. Eu quero esse negócio para mim. Tudo que Deus tem para esses últimos dias, para a sua igreja, porque a igreja só vai se for no poder do Espírito. Para ir no poder do Espírito nós vamos obedecer. Só frequentar a igreja não basta, tem que obedecer. Um passo de cada vez, mas ir no nome de Jesus, amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito vivo, santo, que nos constrange. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço pelo amor do Senhor por nós, pois a Tua palavra é clara e diz que o Senhor corrige a quem ama. Que o Senhor continue nos corrigindo todos os dias da nossa vida, para que possamos continuar andando no caminho do Senhor, e só Ele nos basta. Queremos entender e andar nos Teus pensamentos, nos Teus caminhos, que são muito mais altos do que os nossos. Que possamos enxergar o que o Senhor vê, e só o Senhor pode nos revelar. Faz isso com o Teu povo nessa manhã. Que esse dia seja um dia, ó Pai, do confronto do Teu Espírito, da transformação, do encher, do pontuar do Teu poder na vida dos Teus filhos. E assim traz uma igreja viva nesse lugar. A igreja presbiteriana de São Vicente possa ser uma igreja. E quando eu falo a igreja de São Vicente, somos nós, que verdadeiramente ama o Senhor, adora o Senhor em espírito e em verdade, e quando sai das portas, sai para proclamar as boas novas através da vida e vida em abundância. Leva-nos para casa na certeza que o Senhor é fiel, que o Senhor tem falado nesse lugar, na certeza que a obra que o Senhor começou em nós hoje, nos confrontando, nos apertando, nos espremendo, é o Senhor que vai cumprir em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a paz que o Senhor nos dá, de mesmo saber que estávamos no caminho errado, o Senhor está conosco para nos levar no caminho certo, do poder da Tua palavra,
do teu Espírito. Leva o teu povo nesta paz, na paz que só o Senhor pode dar. É em nome de Jesus que nós oramos e abençoamos. Amém. Deus te abençoe. É um dia abençoado na presença do Senhor. Da minha vida.